Nesse vídeo eu quero falar sobre o maior desafio do preço do Bitcoin nos próximos dias, semanas e meses, que é basicamente o maior volume desde o lançamento dos ETFs. Quero também fazer uma análise estatística em relação aos retornos mensais do Bitcoin e relacionar isso no gráfico. Então, se esse mês de setembro ele fechar positivo, a gente vai ter ali uma noção do que pode acontecer nos próximos capítulos. Vou também mostrar aqui os ciclos do preço do Bitcoin, as possibilidades para os próximos meses e de fato estes volumes, né, relacionar também com os investidores de curto prazo, né, aqueles que compram apenas no topo, né, e fica vendendo no fundo, que aconteceu nos principais topos do Bitcoin, e a gente fazer essa comparação. Então, se a gente tiver uma repetição de ciclo, né, com essa redução das taxas de juros, a gente vai ter meses positivos, mas claro, com aquela tranquilidade. E claro, se você for holder que faz ali suas compras parceladas todo mês, toda semana, todo dia, por exemplo, então você pode continuar aí com isso tranquilamente. E de repente o Bitcoin dobra de preço, né, sobe muito, coloca ali o pé no freio, né, para não ficar ali com a possibilidade de comprar topo. Vamos para o gráfico para a gente fazer esta análise. Essa correção, né, tá muito claro para mim o seguinte: inicialmente uma quebra de uma estrutura de alta aqui atrás, a mesma coisa que se repetiu, né, desde o lançamento aqui dos ETFs. A gente tinha uma baita estrutura de alta aqui que foi rompida, uma descrença aqui, as pessoas vendendo desesperadas, pensando que vai para $2.000 e o preço dá essa porrada para cima. E eu acredito que isso possa estar acontecendo nesse momento também. Eu acredito, e isso aqui, olha, essa parte aqui, ó, deixa eu colocar um caixotezinho aqui, ó. $50.000 não vai passar abaixo de $54.000. Então esse caixote aqui foi defendido assim como ele foi defendido aqui atrás. Então a maior probabilidade que eu vejo nesse momento agora, preço, né, encontrar resistências, né, e começar a brigar para as zonas mais altas. Então, mas está muito claro as estruturas de baixa aqui, né? A gente tem topos e fundos descendentes, né? Só que nesse momento aqui, como eu falei para vocês no vídeo sobre o que pode acontecer no mês de setembro, era a gente conter nessa força vendedora, né? Então, se essa força vendedora fosse contida aqui, a maior possibilidade é que a gente começasse a empilhar candles positivos. A gente teve um evento macro muito importante, que foi a redução de 50 pontos na taxa de juros dos Estados Unidos. Isso faz o dinheiro da renda fixa migrar para a renda variável. No Brasil a gente teve uma elevação da taxa de juros, mas no Brasil a gente tem uma criação de BRL, né, de reais, muito grande. Então, para conter essa inflação no Brasil, de fato o real tem que pagar mais. O real pode se valorizar com isso, mas qualquer reduçãozinha na taxa de juros, isso pode desvalorizar o real e muito. Uma forma da gente visualizar essa estrutura de baixa é traçando aqui estruturas de baixa, que são essas linhas amarelas. Mas veja que eu posso também fazer o inverso, tá? O Bitcoin está exatamente repetindo os movimentos anteriores, né? A gente tem aqui, ó, uma baixa, aí uma reage, desaba, né? Mesma coisa aqui, ó, ele tem uma baixa, começa a reagir, perdeu, baixa, né? Aí novamente aqui, a gente tem aqui uma alta, perdeu essa estrutura, desabou, aqui, mesma coisa aqui, alta, perdeu essa estrutura, desaba, né? Só que a mudança, né? A mudança nesse momento aqui foi basicamente a contenção, né? A possibilidade aqui era de fazer um fundo mais baixo que o fundo anterior. Isso seria muito ruim, né? Mas nesse momento a gente teve essa força vendedora mantida, né? Agora a gente está numa estrutura de alta. O que a gente precisa ver nesse momento o preço, né? Quem sabe perder essa estrutura de alta e conter, né, se tiver interesse de compra aqui em cima. Vou mostrar para vocês o maior volume desde o lançamento do ETF. E veja que a maior zona de negociação desde os ETFs, eles estão exatamente nessa linha de tendência de baixa aqui em cima, ó, na linha de $67, 67 mil. Então, essa daqui vai ser o maior desafio. Caso o preço, né, comece exatamente a lateralizar nessa estrutura aqui, ó, comece exatamente a lateralizar aqui, ó, e ele romper
fazer aí sim, né? Porque a gente tem um baita de um volume nessa região que foi superado, né? Então a gente tem exatamente, né? A gente vai ter essa superação desse volume. Enquanto o preço não conseguir, né, superar esse volume, provavelmente a gente vai ter outra correção. Agora, se a gente olhar aqui, ó, baita zona de negociação aqui, né, uma baita zona de negociação aqui, o preço foi lá, até rompeu, né, e quando perde esse pico de volume, ele desaba, ó, mesma coisa aqui, ó, e é justamente confluência com a estrutura de baixo, ele perde, ó, de desaba, né, então era muito importante que você tivesse um stop aqui, olha só, o preço volta para essa região, exatamente na zona de stop e desaba novamente. Então, nesse momento, a gente precisa ver se realmente vai ter interesse de compra nessa região, o preço segurar nessa região e depois, de fato, romper isso daqui. Se a gente olhar até o RSI, olha como está com possibilidade de a gente chegar aqui em cima, né? Ou seja, chegou aqui em cima, muita galera vai olhar para isso aqui e vai dizer, olha, tá sobrecomprado. Então vamos esperar, né, para ver o que vai acontecer, né? Caso o preço comece a lateralizar aqui, o RSI, né, começa a fazer correção, de repente o preço dá uma lapada para baixo e volta ligeiro, aí sim, né, com o RSI lá embaixo, aí a gente vai ter espaço para altas. Na Cycle Top, nesse momento, tá? O PI Cycle Top foi superado. Então a gente teve uma tentativa, perdeu, outra tentativa, perdeu de novo. E a gente está na terceira tentativa de superar essa linha média de 111 dias. Isso cai exatamente no preço realizado dos investidores de curto prazo. Já mostrei isso para vocês, né? Quando os investidores de curto prazo estão no prejuízo, eles tendem a realizar nessas regiões de 0 a 0, né? Então essa região de 61 a 63 até nessa região de volume aqui de 67 é uma região de 0 a 0 de todas as pessoas que compraram aqui atrás nessa linha todinha aqui. Tem um lado positivo, tá? Se a gente olhar aqui o Short in Hold and Supply, que são a quantidade de moedas que estão na mão das pessoas, dos investidores de curto prazo, e são esses investidores que entram com menos de 155 dias, veja que os bitcoins na mão dessas pessoas está basicamente quase na mínima histórica. Veja que eles entram apenas em zonas de topo. Então eles entraram aqui, ó, eles entraram aqui nessa zona de topo e vendem basicamente o fundo, tá vendo? Entraram novamente aqui e venderam aqui. Venderam, na verdade, toda essa baixa, né? Entraram novamente aqui nessa linha, na euforia muito grande, na bolha das meme coins, e eles já estão novamente vendendo essa região. Então, como os bitcoins já saíram da mão dos investidores de curto prazo, o que a gente pode ver é uma possibilidade, né, do preço realmente segurar nessa região e começar a fazer zonas de topo. Aqui os ciclos do Bitcoin, tem um azul que foi de 2014, tem aqui o laranjinha que foi de 2017 e temos aqui o verde que é o ciclo de 2020 e o vermelho aqui é o ciclo atual. Já mostrei isso aqui diversas vezes para vocês. E a gente está ali basicamente no pré-explosão de preço. Se a gente tirar essa linha, nem vou tirar, né? Porque a gente está em confluência aqui tanto em relação ao ciclo de 2017 quanto o ciclo de 2020. Então a gente está ali, quem sabe, no início da explosão de preço. Isso cabe exatamente dos retornos mensais do Bitcoin, né? Então, o mês de setembro nunca fechou acima de 7%, então já falei para vocês que comprar o mês de setembro acima de 7%, historicamente não é rentável para o Bitcoin. E além do mais, o preço já deu uma baita de uma valorizada, ou seja, imagina quem comprou aqui atrás, quem comprou nessa região aqui, tá doido para realizar aqui, né? Ou seja, tá com uma valorização aí de quase 20%. Então quem comprou aqui atrás, né? Eu fiz vídeo comprando, tá, ó, com o dedo no gatilho aqui com stop, cara. Se começar a perder essa linha aqui, ó, começar a lateralizar e mostrar que vai fraqueza, a galera não vai ficar querendo comprar aqui, muito menos segurar. Então o preço pode novamente recuar e quem sabe, tá, muito perigoso, perigosíssimo, ele começar a fazer um baita de um fundo aqui.
Eu acho difícil, acho muito difícil disso acontecer. Eu acho a maior probabilidade é de fato a gente finalmente romper, né, essa zona aqui de maior volume, o POC, que é desde os ETFs do Bitcoin. Mostrei isso aqui para vocês. E principalmente se a gente fechar esse mês de setembro positivo, agora a gente vai comparar isso com o ano de 2015, com o ano de 2016 e com o ano passado, 2023, né? Que a gente teve outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março muito positivo para o Bitcoin. São assim, meses fenomenais de retornos. Então, por exemplo, vamos comparar com o ano passado, né? A gente teve 28% em outubro, 8% em novembro, 12% em dezembro. Aí a gente fechou janeiro, fevereiro, março, tudo positivo. Se a gente comparar 2015, olha, a gente teve todos esses meses positivos. Só o mês de janeiro que foi negativo aqui, o mês de 2016. Mas a gente teve fevereiro positivo. E depois a gente teve meses com pequenas correções e meses muito positivos logo em seguida. Inclusive, foi o mês que fechou setembro positivo também. Então, aí, no mês de 2016, outubro, novembro, dezembro positivo, janeiro de 2017 0 a 0 e fevereiro muito positivo. O mês de fevereiro, veja como ele é positivo aqui para o preço do Bitcoin. Ele é basicamente um dos melhores meses aqui no preço, porque a gente só teve 2 meses em todo o histórico do Bitcoin negativo, né? Então, se a gente fechar esse mês de setembro dessa forma, imagina só a gente ter outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, tudo positivo para o Bitcoin. Então, vamos supor que, no pior das hipóteses, para o mês de outubro. O mês de outubro, desde o mês de setembro, fechando positivo. Então, a gente comparar aqui com 2016. Então, mês de outubro fecharia 14% de alta. Vamos supor que esse mês agora, ele fecha com 7%, fecha no patamar que está, ou quem sabe um pouquinho mais para baixo, né? Ele contém isso daqui, né? Contém essa força, não cai, e o preço tende a fechar aqui uns 14%. Então, o Bitcoin tende a buscar ali a zona de 70 mil dólares para o mês de outubro, o mês que vem, que é exatamente essa região. Superando essa região aqui, que é a região de maior volume, então sim, né? A gente tem finalmente uma baita possibilidade de uma corrida de alta. Mas até onde o preço pode ir, né? Em relação, se a gente começar a empilhar meses positivos no preço. Minha opinião é a seguinte, tá? A gente tem aqui os ciclos muito bem definidos aqui no preço Bitcoin, e a gente tem aqui o indicador chamado CVDD. Ele sempre mostra fundo, tá? Então o preço nunca foi abaixo dessa linha verde aqui, e ela nunca passa tanto tempo acima dessa preço de venda desses investidores aqui de longuíssimo prazo, que é basicamente essa linha vermelha. Então, se a gente dá um zoom aqui, essa linha vermelha aqui de realização de preço, ela está em torno de 160 mil dólares. Então, minha opinião é que dessa vez, não sei o que vai acontecer, né? Mas o que você não pode comprar, você deve realizar, é exatamente nessa linha vermelha aqui, que é a região acima de 100 mil dólares. E por que eu acredito que isso vai acontecer, tá? O custo para produzir um Bitcoin está na casa de 100 mil dólares. Então, se o preço realmente subir para casa de 100 mil dólares, a gente pode ter ali finalmente uma baita de uma realização, né? Outra coisa é o PI Cycle Top, né? Que essa média começaria aqui a subir com força e finalmente ele mostrar topo aqui. E inclusive até março de 2025, né? Casaria aqui com os retornos mensais do preço do Bitcoin. Então, não é para você, então vou vender em março, né? O que você poderia fazer é começar a sair aqui, né? Você fez compras legais aqui atrás também, ó, nessas zonas. Você realmente começar a realizar aqui, né? É o que eu pretendo fazer. E as altcoins? Altcoins é com você, tá? Eu não acredito em altcoins. Eu acho que se as altcoins começarem a se valorizar mais do que o Bitcoin, eu acho que se as altcoins voltarem a subir mais do que o Bitcoin, aí a gente vai estar vendo uma bolha, né? E eu acho que o mercado volta a desabar. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço. Vejo você no próximo vídeo.